reformular isso. Sem dúvida, a gente teve o caso agora em 2022, 2024 um novo caso grave, então realmente a periodicidade com que a gente vem observando é muito curta e é sim o caso de refletir, fazer essa reflexão, né, Coronel, justamente devido a esse curto espaço de tempo entre um caso e outro. Só trazer aqui uma informação, enquanto a gente conversa, para quem está acompanhando a gente, para quem acabou de acessar aqui a nossa live, primeiro deixar o seu like e saber que a gente está falando do caso da jovem de 26 anos que foi baleada na cabeça. Ela ia para a ceia de Natal, né, dia 24 de dezembro, quando o carro em que ela estava foi alvo ali desses tiros por parte desses policiais rodoviários federais. Isso aconteceu. Eles foram afastados preventivamente. A Corregedoria Geral da Polícia determinou esse afastamento para que haja essa investigação. Coronel, em meio a mais esse caso de violência que a gente está tratando, um decreto do Ministério da Justiça sobre o uso da força por policiais em todo o país se tornou um novo impasse entre o governo federal e os governadores de oposição na área de segurança pública. O diretor-geral da PRF, Antônio Fernando de Oliveira, defendeu nesta quarta-feira o novo decreto publicado pelo governo federal sobre o uso da força em ocorrências policiais. O senhor tem acompanhado essas discussões, Coronel? Qual a avaliação do senhor a respeito do uso dessas armas de fogo? Em que situação, enfim, sobre o decreto também, como é que o senhor avalia, né, esse decreto do governo federal? Olha, eu avalio como algo que vai repetir o que já está na legislação. A legislação a legislação penal, a legislação processual penal, ela já penaliza, ela já pune, ela já prevê punição para quem usa dos meios de forma agressiva, abusiva, né, dos meios necessários. Então, tem lá o Instituto da Legítima Defesa, do estrito cumprimento do dever legal. Então, ensinar o óbvio, eu acho que não é o caso. Eu acho que o decreto ele mais é uma tentativa de, por meio de uma troca entre financiamento e uma política correta de uso da força, né? Mas eu acho que ainda fica muito aquém para resolver o problema. O problema não se resolve com esse decreto. Se não houver um entendimento que as polícias, todas as polícias no Brasil, não só a PRF, mas todas as polícias precisam ser reformuladas, precisam ser acompanhadas no uso da força e precisam ser acompanhadas pela sociedade e mais por um ator que muitas vezes passa invisibilizado. Por isso que é o Ministério Público. Cabe ao Ministério Público, ou seja, ele é o representante do povo, da população, para fazer esse exercício de fiscalização da força policial, do uso da força policial. Ele é o ator que faz, ou deveria fazer, de uma forma muito mais eficaz, o controle externo da corporação, das corporações. E muitas vezes esse ator fundamental ele vai passar invisibilizado e, quando não atua como deveria atuar, acaba transmitindo uma didática de sinal trocado para quem está na ponta da linha. Há uma sensação de impunidade. É preciso punir, sim. É preciso punir quem usa abusivamente a força para a qual está autorizado, né? Então, tem que ter essa punição. E se o Ministério Público não atuar nesse controle, observando e atuando até preventivamente, controlando os meios de força, como são utilizados, como é feito esse treinamento, a gente não anda. Porque, por maior esforço que uma instituição policial tenha, tem a sua limitação. Ela vai ficar somente com o aspecto disciplinar, administrativo disciplinar. O máximo ela vai fazer é uma demissão. Evidentemente, há muito dever de casa a ser feito pelos governadores, e aí os governadores também erram, porque eles são os chefes das polícias estaduais também, né? Então, cabe um dever de casa deles, e cabe também um dever de casa do Ministério Público de uma forma geral, e cabe, evidentemente, ao governo federal fazer uma articulação para que a gente possa, enfim, controlar e monitorar. Uma coisa importante que poderia ser feita é avaliar. Aí caberia com esforço conjunto de todos os entes federativos, que aí não feriria, não
não criaria suscetibilidades, né, nessa relação entre a União e os Estados, era você, por meio de recursos federais e do Fundo Nacional de Segurança Pública, você pegar todos esses casos que ocorreram no ano passado, tem levantamento do Fórum Nacional de Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, perdão, você tem os dados quantitativos desses acontecimentos, você já tem no acumulado do ano, desse ano até outubro, você tem um aumento considerável dessa utilização equivocada da força. O Estado de São Paulo tem uma polícia relativamente controlada, mas esse ano teve 83% de aumento nos casos de mortes praticadas por agentes policiais. Então, é um caso grave, sim, que todas as polícias precisam ser observadas, então era preciso um investimento para que se avaliasse, entendesse as dinâmicas, separasse o joio do trigo, quando aquela força letal ela foi suficiente, ela foi necessária para cessar uma justa agressão, ela cumpriu os protocolos do uso de arma de fogo, que são protocolos, inclusive, que são estabelecidos por organismos internacionais, dos quais o Brasil é signatário. Então, é preciso verificar cada caso, qual foi o fator que levou que esse caso acontecesse. Então, é possível fazer isso com esforço conjunto, com recursos desse Fundo Nacional de Segurança Pública, fazer uma avaliação, um diagnóstico para entender o problema e ver o quão desse problema é responsabilidade das estruturas policiais, o quanto é responsabilidade individual, né, e quais são os atores que estão funcionando e o que não está funcionando para a correção de rumos. É importante que se estabeleça, que se estude, que se analise esses fatores, que façam um diagnóstico detalhado para que nós possamos atacar em conjunto todos esses fatores, reduzir e controlá-los preventivamente, para que isso não ocorra. Não pode somente depositar na ponta da linha a responsabilidade do processo. É verificar qual é a responsabilidade do gestor, do governador, do comandante de uma força policial, qual é a responsabilidade das estruturas, o que aquela estrutura daquela polícia, determinada polícia precisa, qual é o apoio externo que o governo federal pode fornecer para que ela possa cumprir aquilo, qual estados que não tenham recursos podem se socorrer desses recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública a partir do próprio Sistema Único de Segurança Pública. Então, é preciso coordenar, mas é preciso entender que isso é um problema. O problema da violência no Brasil é um problema sério. O problema da violência policial no Brasil é muito mais sério. A gente precisa de Estado organizado, nós precisamos de aparato de força organizado, qualificado, apoiado, né, para que a gente faça frente, principalmente a um crime organizado. A gente não pode aqui também subestimar o poderio, o problema que os policiais enfrentam na rua, mas também a gente não pode ter policiais sem compromisso, policiais que não são controlados e pior, policiais que são estimulados a usar uma força letal. Quando erram o alvo, né, é que vem toda essa reclamação. Então, é preciso já ter um controle rotineiro, diário, preventivo, com responsabilidade, assumindo que há uma crise institucional, não só da polícia A, da polícia B, de todas as instituições policiais, precisamos preventivamente, acompanhadas pelo Ministério Público e cada gestor assumindo sua responsabilidade. Aí a gente pode ter um retrocesso nesses números trágicos na segurança pública do Brasil. Para finalizar, Coronel, o senhor acredita que há esse estímulo hoje, a esse uso dessa força